Bem-vindo de volta, pessoal. Hoje estou novamente acompanhado pelo Dr. Hein Müllerson, um acadêmico estoniano altamente conceituado e ex-assessor de Mikhail Gorbachev. Hein, bem-vindo de volta. Obrigado por me receberem. Obrigado, Pascal. Obrigado por aceitar o convite. Você escreveu um ótimo artigo na Russian Global Affairs que discutiremos na segunda parte do programa. Mas antes, gostaria de pedir sua avaliação sobre o que está acontecendo no Irã e como você acha que os russos, que você conhece muito bem e com quem trabalha há bastante tempo, estão lidando com a situação agora. Se adotarmos uma abordagem histórica de longo prazo, o que acredito ser necessário, em meu artigo sobre a Ucrânia, citei o presidente Mitterrand, da França. Recentemente, Jean Glavany, que na época em que Mitterrand era presidente, era seu chefe de gabinete, publicou suas memórias em janeiro deste ano. Há muitas coisas interessantes nelas, mas uma foi particularmente importante para mim. Mitterrand disse, em 1990, ao discutir o possível colapso da União Soviética e a independência da Ucrânia, que se a Ucrânia se tornasse independente, teríamos uma guerra na Europa. Então, como ele sabia disso? É claro que ele não podia ter certeza, e de fato não tinha. Mas ele conhecia a história. Ele conhecia a situação na Rússia, certamente na União Soviética e na Ucrânia. E, portanto, ele acreditava, pelo que entendo, estou agora interpretando suas palavras, que se a questão não fosse tratada com cuidado, com cautela, um país tão complexo como a Ucrânia poderia arrastar seus vizinhos para a guerra. E foi isso que aconteceu. Agora, também acho que esse novo conflito no Oriente Médio, o ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, tem efeitos históricos de longo prazo semelhantes. Na minha opinião, este é um daqueles eventos que realmente aceleram o que está acontecendo no mundo hoje, o Ocidente contra o resto, como podemos ver. O Ocidente em geral, com algumas exceções, como o primeiro-ministro da Espanha, por exemplo, ou talvez às vezes como Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, onde eu basicamente moro e onde trabalhei e lecionei nos últimos 20 anos, juntou-se aos Estados Unidos mais ou menos nessa guerra de agressão. E isso contribuiu para ou acelerou um processo que já havia começado antes. A guerra na Ucrânia foi um desses aceleradores. E podemos ver o mesmo agora, no caso da guerra entre Israel e os Estados Unidos, de um lado, e o Irã e muitos outros estados regionais do outro, com a Europa e os estados europeus também se envolvendo. Então isso é provavelmente o que posso dizer, a título de introdução, sobre essa guerra no Oriente Médio. Você acha que isso também é uma situação de emergência para a Rússia, agora que o Irã está sendo atacado e uma possível mudança de regime está em andamento lá? Quero dizer, esse é o objetivo declarado dos Estados Unidos. Como você acha que isso está sendo interpretado no Kremlin? Sabe, como muitas coisas, são eventos complicados. Não há uma resposta simples. Embora alguns especialistas que conheço digam que é muito simples. A Rússia é a agressora e a Ucrânia é a vítima da agressão. Mas as coisas não são tão simples assim. E o que está acontecendo no Oriente Médio também não é simples. O impacto disso sobre a Rússia não é simples. Provavelmente, no Ocidente, um aspecto é enfatizado, que a Rússia perdeu seus aliados na Venezuela, potencialmente em Cuba. Agora o Irã é sob ataque, e, portanto, isso enfraqueceria a posição da Rússia. Talvez um pouco, sim. Mas há vários fatores que, acredito, têm interpretações diferentes e são menos favoráveis para a Rússia. O primeiro ponto, que parece bastante óbvio, é que houve um aumento no preço do petróleo e do gás devido a este conflito, por causa do fechamento do Estreito de Hormuz e da destruição de instalações de produção de energia nos estados do Golfo.
Isso já aconteceu e a guerra continua. Na minha opinião, ela vai durar por um bom tempo, pelo menos várias semanas, provavelmente um mês. Acredito que o Irã não vai se render. Talvez Trump queira declarar vitória uma visão mais cedo do que tarde, mas não acho que o Irã esteja pronto a desistir e continuar lutando. Ei, uma breve pausa porque fui recentemente banido do YouTube. Embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalot.substack.com. O link está na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Então, o segundo fator aqui que parece favorecer a Rússia é que os países do Golfo, os Estados Unidos e também Israel, seus recursos militares, especialmente seus estoques de interceptores de mísseis, TARC e Patriot, estão sendo reduzidos. Eles são muito caros, pelo que entendo. Uma única salva custa cerca de 5 milhões de dólares, enquanto os drones iranianos custam 20 ou 30 mil. Isso significa que cost 20,000, 30,000 dollars. So this means that the longer the conflict goes on, quanto mais o conflito se prolonga, mais o hardware e o software militares serão esgotados. O mesmo equipamento que os Estados Unidos atualmente fornecem ou vendem à Europa e que os países europeus depois repassam à Ucrânia. E acredito que alguns analistas militares, não sou um analista militar, acham que essa situação não pode durar muito tempo. De qualquer forma, os Estados Unidos e os países europeus têm agora menos desses recursos. Retest space and breakthrough the use with interceptors and other military hardware. And the third maybe factor is... E o terceiro fator, talvez não sei qual impacto isso pode ter, é que Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã enquanto as negociações estavam em andamento entre essas partes, entre os Estados Unidos e o Irã, sobre como resolver esse impasse. Aliás, ele foi pelo menos parcialmente criado pelo presidente Trump durante seu primeiro mandato, quando rejeitou o Plano de Ação Conjunto Global de 2015, que havia sido concluído pelos membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, de um lado, e o Irã de outro. Portanto, acredito que não é a primeira vez que o Ocidente age de forma enganosa. Foi o mesmo com os chamados Acordos de Minsk, assinados em 2015, após o golpe de Estado em Kiev. After the coup d'etat in Kiev and the conflict, which was then... O conflito foi então, mais ou menos, uma guerra civil entre dois partidos na Ucrânia. O Ocidente apoiava Kiev, enquanto a Rússia apoiava aqueles que haviam se rebelado contra as autoridades em Kiev. Como Angela Merkel, chanceler da Alemanha na época, e o presidente Hollande da França, confirmaram mais tarde, os acordos de Minsk não foram concebidos para ser permanentes. Eles tinham o objetivo de dar à Ucrânia tempo para se fortalecer e se preparar melhor para responder a uma possível invasão russa. É claro que durante esse período, o Ocidente enviou armas e dinheiro para a Ucrânia a fim de torná-la mais forte. Acredito que isso também mostra que, em guerras como essa, não se pode confiar muito. E não sei se isso tem algum impacto adicional, porque a Rússia, especialmente o presidente Putin, já não é tão ingênua quanto talvez tenha sido há mais de 20 anos, quando ele se tornou presidente da Rússia pela primeira vez. Mas ainda assim, quero dizer, a Rússia, durante todo o último ano, basicamente em 2025, estava muito disposta a se engajar diplomaticamente com os Estados Unidos, certo? Tivemos o Sr. Putin recentemente em Anchorage, no Alasca. Houve pelo menos umas 5 reuniões entre Vladimir Putin e Steve Witkoff e sua comitiva, essa comitiva diplomática, incluindo Jared Kushner, o genro do Sr. Trump. Você acha que esse último acontecimento, quando os Estados Unidos, mais uma vez, depois de tantas vezes, usaram a diplomacia para tentar enganar o outro lado e deixá-lo complacente?
Eles já fizeram isso em junho de 2025, quando atacaram o Irã enquanto as negociações ainda estavam em andamento. Agora fizeram de novo, durante outra rodada de conversas. Fizeram o mesmo com a Rússia e os acordos de Minsk, como você acabou de dizer. Repetidas vezes, os Estados Unidos, ou o Ocidente, usam a diplomacia como fachada para preparar um golpe militar duro contra seus adversários. E a Rússia pareceu aceitar mais uma rodada dessa fachada diplomática no ano passado. Você acha que isso vai mudar agora, depois do ataque ao Irã? Não necessariamente. Como eu disse, a Rússia não é ingênua. Certamente nunca foi. Eu entendo que as negociações entre os Estados Unidos e a Rússia, ou pelo menos algum tipo de contato, continuam. E ouvi dizer que em breve, provavelmente na Suíça, em Genebra ou talvez em outro lugar, haverá uma nova reunião. É o que eu entendo e ela não foi cancelada. A Rússia certamente não vai cancelá-la. E claro, eu entendo que a Rússia não quer antagonizar Trump demais. Uma das razões é esta. E a Rússia espera que Trump pressione a Ucrânia a concordar com o que poderia chamado de... Bem, houve um artigo na Foreign Affairs há pouco mais de uma semana. E os contatos certamente continuam. Pelo que entendo, esta guerra contra o Irã é uma guerra em nome de Israel. Não me lembro exatamente quantas vezes Netanyahu visitou Washington ou a Flórida neste ano, encontrando-se com Trump e o persuadindo, pelo que entendo, a atacar o Irã. Parece que Trump não estava muito entusiasmado no início, e em particular o vice-presidente J.D. Vance está, na minha opinião, muito insatisfeito com essa guerra. E agora é possível ver dentro dos Estados Unidos que não apenas os democratas, mas também muitos republicanos e o povo em geral são contra esse conflito, essa guerra contra o Irã. Isso não está no interesse dos Estados Unidos. Nesse caso é o rabo balançando o cachorro, como às vezes se diz, embora nesse caso quem sabe realmente quem é o cachorro e quem é o rabo, por causa do lobby israelense nos Estados Unidos. Acredito, portanto, que a Rússia tem interesse nessas negociações, e o melhor desfecho seria... Bem, no meu artigo escrevo sobre 3 cenários possíveis para um desfecho na Ucrânia. O primeiro é, naturalmente, um acordo negociado, trocando território por paz. Esse seria o melhor resultado para a Ucrânia, para a Rússia e também, é claro, para a Europa. O problema é que, nesse caso, isso seria visto como uma vitória da Rússia, e a liderança ucraniana, particularmente o presidente Zelensky, não gosta de tal desfecho, que seria interpretado como uma vitória da Rússia e uma derrota para a Ucrânia e seus aliados europeus. Então não sei, portanto, se essas negociações terão sucesso. Mas acredito que o presidente Trump quer que esse conflito na Europa termine em breve, para poder se concentrar em outras questões, porque o objetivo mais importante era enfrentar a China no Extremo Oriente. Agora, os Estados Unidos estão atolados no Oriente Médio e ainda envolvidos no conflito europeu. Isso certamente não é do interesse dos Estados Unidos. Portanto, acredito que ainda é possível que o conflito na Ucrânia seja resolvido, apesar do que está acontecendo no Oriente Médio. E pode até ser que, se o conflito durar mais, uma solução para o conflito ucraniano possa surgir com mais facilidade, também por causa dos fatores que descrevi anteriormente. Certo. Então vamos usar isso como uma forma de realmente falar sobre o seu artigo, que eu tenho aqui comigo. Você escreveu, e ele tem um título muito bom, Do pesadelo de Kissinger ao atolamento europeu, divide e impera na política externa dos Estados Unidos. Você está defendendo a ideia de que os Estados Unidos estão usando essa estratégia agora, dividir e conquistar, ou dividir e governar,
e que toda a forma como os Aswan abordam a guerra na Ucrânia mostra, na verdade, como querem implementar sua política externa. Certo, eu destaquei algumas citações memoráveis. A primeira é: como os Estados Unidos toleram apenas aliados vassalos, a incipiente reaproximação russo-americana chegou ao fim após os desastrosos anos 1990, quando a Rússia começou a sair do coma e a exigir respeito. Você pode falar um pouco mais sobre isso? O motivo pelo qual os Estados Unidos ou a OTAN nunca conseguiram ou nunca quiseram realmente integrar a Rússia e torná-la uma parceira igual. Sim, acredito que na década de 1990, a Rússia estava em uma situação que, na minha opinião, ocorreu apenas em raras ocasiões, talvez 3 vezes na história russa. O presidente Putin, não me lembro exatamente das palavras dele agora, mas em 2012 ele disse que na maior parte do tempo a Rússia seguiu uma política externa independente. E houve momentos, por exemplo, no início do século XVII, em que os poloneses atacaram e chegaram a tomar Moscou. Essa piada de Rússia é também pós-tumultos. This period is called in Russia. So Russia was at the brink of. Então a Rússia estava à beira do colapso. Depois veio a Revolução Bolchevique, e aquele período em que a Rússia também foi invadida pelos britânicos, pelo norte a partir de Murmansk. E a terceira vez foi o período que começou sob Gorbachev, quando a União Soviética ainda existia. Não me lembro se mencionei que fui assessor de Gorbachev em direito internacional. Eu estava em Moscou naquela época e me lembro disso muito bem. Gorbachev era realmente um pouco ingênuo. Confiava no Ocidente, não exigia confirmações por escrito das promessas de que a OTAN não se expandiria nem 1 centímetro para o leste, e assim por diante. E um presidente Yeltsin já liderando a Federação Russa. Também estava à beira do colapso, ou de perder sua independência, porque esse foi o período do que se chama de oligarquização. Os oligarcas governavam e amarravam as mãos do presidente Yeltsin, e empresas ocidentais também tentavam colocar as mãos nos recursos, especialmente nos recursos energéticos da Rússia. Houve tentativas de desintegração no Cáucaso, em especial, mas também em alguns outros lugares. Então, a Rússia estava realmente em uma espécie de coma antes do ano 2000, quando Putin se tornou presidente da Rússia. E por que o Ocidente? Why the West didn't want Russia to become a member of. Quero que a Rússia se torne membro da OTAN, por exemplo, porque foi isso que Yeltsin propôs, e Putin também, quando se tornou presidente. Acredito que a Rússia é grande demais para ser, digamos, engolida como outros países. Na minha opinião, naquela época, durante a Guerra Fria e também no final dela, no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, havia mais especialistas e assessores que realmente conheciam a Rússia. Agora não vejo mais pessoas assim. Alguns dos que são chamados de especialistas em Rússia são simplesmente russófobos. Eles odeiam a Rússia e por isso acreditam que a conhecem, mas não conhecem de forma alguma. Vivi lá por 25 anos e, embora fale russo com sotaque, provavelmente melhor do que a maioria dos russos, é verdade, acredito que conheço a Rússia. Embora eu não seja um especialista em Rússia, simplesmente por causa da minha vivência, eu entendo. E então você não pode. Do ponto de vista dos Estados Unidos, que toleram apenas aliados vassalizados, vassalizar a Rússia teria sido muito mais difícil. Portanto, era preferível mantê-la de fora e tentar enfraquecê-la, ou explorar seus recursos. E é por isso que a Rússia nunca poderia ter sido uma igual ou uma copresidente da OTAN. Suponhamos que se inclua a China em uma organização regional de segurança junto com os Estados Unidos. Isso significaria de fato que se China, Rússia, Estados Unidos e Índia estivessem todos em uma única organização internacional de segurança,
o mundo seria muito mais seguro, é claro. Mas isso também significaria que os Estados Unidos não poderiam ditar suas políticas dentro de tais organizações. E aí está o grande problema, claro. Quero dizer, havia todas essas visões esperançosas para o futuro do continente euroasiático, incluindo uma visão otimista de que a Rússia faria parte da OTAN e de que a OTAN basicamente se tornaria o braço militar da OSCE, realizando uma verdadeira segurança coletiva, como o tipo de segurança que a visão russa imagina, em que a segurança de um não pode vir às custas de outro. Haveria uma estrutura, uma arquitetura adequada. Mas denkt iets around. Esse não é o propósito disso, então foi definitivamente rejeitado. E a outra citação muito boa no seu artigo, ou melhor, um trecho bastante explicativo, que diz que ao armar a Ucrânia e transformá-la em um membro de fato da OTAN, mas sem as garantias do artigo 5, o Ocidente não apenas estava brincando com fogo, mas deliberadamente arrastando a Rússia para dentro da Ucrânia. Hoje, os americanos aparentemente julgaram que milhões de vidas ucranianas são menos historicamente importantes do que o colapso de uma Rússia resistente à vassalização. Você pode explicar isso um pouco? Sabe, é claro, pode-se dizer que talvez os Estados Unidos e seus aliados europeus tenham agido de forma imprudente, sem reflexão suficiente, expandindo a OTAN até as fronteiras da Rússia e depois incluindo, ou tentando incluir, a Geórgia e a Ucrânia, especialmente a Ucrânia. Veja, a Ucrânia e Kiev em particular têm um significado emocional muito importante para os russos, acredito eu. A Rus de Kiev começou ali, e tanto a Ucrânia quanto a Rússia afirmam que suas raízes estão lá, enquanto a Ucrânia nega que as raízes russas venham dali, dizendo, em vez disso, que as raízes russas vêm mais da Mongólia e dos tártaros. Bem, essa é uma questão complicada. Também acredito que é interessante notar que a Rússia é um país muito complexo, e nesse sentido, também é uma entidade civilizacional, talvez como a China ou a Índia. E talvez alguns outros grandes países também. Os Estados Unidos, por sua vez, são um país de imigrantes, certo? E, portanto, únicos. Os países europeus, e isso é um problema para a Europa, na minha opinião, são Estados-nação. O conceito e a prática do Estado-nação são relativamente limitados se comparados com outras partes do mundo. Esse conceito e essa prática começaram na Europa e naquela época foram muito benéficos. Esses Estados-nação europeus tinham suas colônias, exploravam-lhes e tortured sinkers em parasas, chain. Economically and military, but now this time is over. Eu me distraí agora porque você tem essa frase aí. Because you have this sentence there. I mean, you do this analysis in your piece where you're saying that. Quer dizer, você faz essa análise no seu texto, em que diz que a grande estratégia dos Estados Unidos sempre foi sobre o panorama geral, certo? E você usa o exemplo. Espera, desculpe, eu devia estar aqui. Você usa o exemplo do Brzezinski, que uma vez foi perguntado se arrependia de ter armado o Talibã contra a União Soviética. E a resposta dele foi algo como: bem, o que era mais importante, alguns islamistas radicais ou o colapso da União Soviética. E nesse sentido, os Estados Unidos estão atualmente usando a Ucrânia como parceira de implementação de sua estratégia para desmembrar a Rússia, certo? Sim, como eu disse, pode ser que, de fato, os Estados Unidos não tenham levado a Rússia muito a sério. A Rússia era realmente um país muito fraco nos anos 1990, especialmente no final da década, com o colapso financeiro de 1998 e tudo mais. E agora você menciona Brzezinski, e eu realmente o cito aqui. Nessa entrevista que ele deu em 1998,
Não se tratava apenas de terem armado o Talibã e a Al-Qaeda. Bem, não o Talibã naquela época, mas a Al-Qaeda e outras forças islamistas no Afeganistão que lutaram contra a União Soviética, que, na minha opinião, entrou de forma insensata no Afeganistão. O que foi importante nessa entrevista com Brzezinski foi que ele disse que o presidente Carter e ele queriam que a União Soviética tivesse o seu próprio Vietnã. The Soviet Union to have its own Vietnam. They invited by Eles atraíram problemas ao ajudar os opositores islamistas do governo do Afeganistão, que era mais ou menos amistoso com a União Soviética. Não era um governo comunista, embora o Partido Comunista, talvez até 2 deles, se bem me lembro, existisse no Afeganistão na época. Mas o governo era relativamente leal ou amigável em relação à União Soviética. E, portanto, eles atraíram a União Soviética para o Afeganistão. E acredito que o mesmo possa ter sido o objetivo na Ucrânia. Não necessariamente no início, mas mais tarde. not necessarily initially. I don't think that this was a long term. Não acho que isso tenha sido um plano de longo prazo. Mas então, após o golpe de Estado de 2014, quando o rearmamento da Ucrânia estava em andamento, e veja, os observadores da OSCE, e isso está documentado, mostraram que, em fevereiro, antes do dia 24, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o bombardeio das forças de Kiev sobre os territórios em Donbass aumentou muito. Levando também em conta algumas declarações do presidente Zelensky, a Rússia pode realmente ter acreditado que Kiev estava prestes a retomar aqueles territórios rebeldes em Donbass. E, portanto, a Rússia iniciou sua operação militar especial, como é chamada. O Ocidente, é claro, a chama de invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. Não foi uma invasão em larga escala. Provavelmente hoje já é um conflito em larga escala em andamento na Ucrânia. Mas naquela época era realmente uma operação militar muito limitada. O principal objetivo era forçar a Ucrânia a cumprir os acordos de Minsk e permanecer neutra. E essa neutralidade seria garantida, ao menos em parte, pela autonomia da região de Donbass, porque as pessoas de lá eram russófonas, russófilas e, em sua maioria, simplesmente russas, que viviam ali. Nesse caso, se tivessem mais autonomia, não teriam permitido que a Ucrânia ingressasse na OTAN. Esse foi, na minha opinião, um dos propósitos da Rússia quando os acordos de Minsk foram assinados. As negociações seguiram quase imediatamente. Primeiro em Belarus e em Istambul. Em abril, basicamente já haviam concordado que a Ucrânia se tornaria neutra. Ukraine will become neutral country and these territories. País e esses territórios, então não eram outras partes, eram apenas 2 territórios, oblasts ou regiões, Luhansk e Donetsk. Eles continuariam fazendo parte da Ucrânia com autonomia cultural e linguística, a língua russa e até the Crimea would respond to May I just add, like the agreement was so friendly to the O acordo foi tão favorável aos interesses ucranianos que até o próprio negociador da Ucrânia disse, de forma célebre, que mal podia acreditar que os russos estivessem dispostos a ceder em todos aqueles pontos. Mas então sabemos o que aconteceu em seguida. Boris Johnson apareceu e disse que eles deveriam rejeitá-lo. Uma das minhas maiores frustrações foi que o núcleo desse acordo teria sido a neutralidade da Ucrânia. E essa neutralidade também teria preservado a neutralidade da Finlândia e da Suécia, e até reforçado a neutralidade da Moldávia. Isso teria provado que o conceito funciona para reduzir tensões, que esses estados de amortecimento podem criar segurança para todos os lados. Mas isso foi explicitamente torpedeado pelo Ocidente, levando à terrível guerra de atrito que vemos agora. Isso também mostra, na minha opinião, que o Ocidente realmente queria isso. Pelo menos. O Ocidente também tem sua obrigação. Há diferentes opiniões, é claro,
Mas houve aqueles que quiseram arrastar a Rússia para dentro da Ucrânia e enfraquecê-la, usando dinheiro e armas ocidentais, além da mão de obra ucraniana. Homens e mulheres. E também quando vi na TV que as negociações estavam começando em Istambul, porque eu te mira por um motivo específico. E foi então que vi meu amigo Oleksandr Chalvy, que fazia parte da delegação atrás da mesa, um membro da equipe de negociação ucraniana. Ele já havia escrito antes, e eu o conhecia pessoalmente muito bem durante o período soviético. Ele era um jovem estudioso em Kiev, eu estava em Moscou. Fomos estudantes quase na mesma época, e sempre nos comunicamos muito bem, visitando um ao outro. Ele também escreveu, não me lembro exatamente quando, um artigo sobre a neutralidade da Ucrânia, argumentando que a Ucrânia deveria permanecer neutra. E eu mesmo publiquei um artigo já em março ou abril de 2015. In March or April 2014, in one of the Oxford University journals, and the title. Em uma das revistas da Universidade de Oxford, o título era Ucrânia, uma vítima da geopolítica. Eu conhecia não apenas a Rússia, conheço a Rússia melhor, é claro, mas também conhecia bem a Ucrânia. Eu já estivera lá. Tenho amigos muito próximos entre os ucranianos e Oleksandr Chalvy era um deles. É um país muito complicado, que já fez parte da comunidade polaco-lituana depois do Império Austro-Húngaro e, é claro, do Império Russo. Não é impossível construir um Estado a partir dessas partes. E a Suíça é provavelmente um dos grandes exemplos disso. E a Suécia, talvez a Finlândia, onde suecos e finlandeses viveram juntos por séculos. Bem, há pelo menos duas condições que são necessárias. Uma, líderes responsáveis que levem a sério a tarefa de construir o Estado. Mas a Ucrânia nunca teve tais líderes. Nenhum dos presidentes foi desse calibre. Zelensky foi eleito porque havia esperança de paz com a Rússia para encerrar o conflito, e acredito que ele realmente possa ter acreditado nisso. Mas havia forças nacionalistas na Ucrânia que, embora não muito numerosas, eram muito poderosas e influentes. E também havia forças no Ocidente que não queriam que a Ucrânia fosse neutra, mas que se alinhasse ao Ocidente. E então a Rússia seria, como Tuchinski também disse de forma famosa, com a Ucrânia um império. Sem a Ucrânia seria, digamos, um estado regional. Sim, e você sabe, hoje nós sabemos tudo isso. Não há mais mistérios sobre esse assunto. Até a Victoria Nuland apareceu na TV depois. Claro, ela estava ativa em 2014. Mais tarde, ela se tornou subsecretária de Estado. E depois, acho que em 2024 ou 2025, ela deu aquela entrevista em que disse que os acordos que quase foram alcançados em Istambul não eram aceitáveis porque teriam, e ela usou a palavra castrado a Ucrânia. Então, ela usou um termo muito desrespeitoso para descrever esse conceito. Mas isso realmente mostra a mentalidade dessas pessoas, incluindo, é claro, outros neoconservadores, que veem todos como ferramentas para implementar ambições de grande potência. Mas isso me leva ao meu último ponto, que são os europeus. O papel muito triste e lamentável que os europeus estão desempenhando. E aqui, mais para o final do texto, há uma citação que diz: depois de seguir cegamente Washington na contenção da Rússia, depois de sacrificar a Ucrânia no altar das ambições geopolíticas de Washington, a Europa ficará com apenas duas opções: conviver com uma Rússia forte como vizinha ou enfrentá-la. E essa é uma conclusão muito triste e assustadora. Qual você acha que os europeus vão escolher? Eu concordo completamente com essa avaliação. I agree. I completely agree with the assessment. At the moment, it seems that No momento, parece que os Estados europeus, com algumas exceções, estão se preparando para uma guerra com a Rússia. E tudo bem, é possível realmente fortalecer a segurança e aumentar os orçamentos militares,
Mas então também é preciso negociar, como foi feito durante a Guerra Fria. Isso impediu que a Guerra Fria se transformasse em uma guerra quente entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados. Porque sim, eles militarizaram suas economias, mas, especialmente após a crise do Caribe, ou crise dos mísseis de Cuba, em 1962, começaram a negociar e a firmar tratados e acordos de desarmamento que aumentaram a confiança entre as superpotências. Mas agora não vemos nenhuma proposta dos líderes europeus sobre como conviver com a Rússia. How to live with Russia. Yes, some say we have forced first to end the war. Sim, alguns dizem que fomos forçados primeiro a acabar com a guerra na Ucrânia, mas na verdade eles estão alimentando esse conflito para prolongar a agonia da Ucrânia. E portanto, no momento, parece que o primeiro cenário se aplica, que eles foram de alguma forma arrastados para esse conflito geopolítico pelos Estados Unidos e seguiram os Estados como vassalos na maioria dos casos, às vezes até com entusiasmo. Mas a Rússia está onde está, e portanto, Cafeteria Olajora Anton Klosurovio aprenda a viver com ela, e é claro, sim o preferir. Last scenario is preferable, and I hope that new E espero que uma nova geração de líderes na Europa, e já existem alguns em alguns países, surja. Acompanho, é claro, os britânicos, embora ainda não tenha visto nenhum sinal por lá, mas também acompanho os canais italianos e franceses. Há forças que favorecem o contato e as negociações com a Rússia. Ainda tenho esperança de que seja possível para a Rússia tornar-se parte da Europa, como já foi um dia. Meu artigo também foi inspirado por essa ideia. Um dos propósitos dos Estados Unidos era criar uma cisão entre a Europa e a Rússia, especialmente durante os anos do presidente-general de Gaulle, na França, que falava sobre uma Europa que se estendesse dos Urais até Lisboa. E então, é claro, quando a Alemanha em particular iniciou sua política oriental e começou a comprar recursos energéticos, petróleo e gás da Rússia, os Estados Unidos ficaram sempre insatisfeitos e se esforçaram muito para impedir essa aproximação entre a Rússia e a Europa. Naquela época, os líderes europeus, especialmente os chanceleres alemães, não eram vassalos dos Estados Unidos como os líderes atuais têm sido. Sim, não. Quero dizer, a história do que aconteceu nos últimos 30 anos, durante o momento unipolar, para mim mostra que enquanto os Estados-nação normais aprendem a mobilizar suas populações para seus propósitos militares, as potências hegemônicas aprendem a mobilizar estados estrangeiros e seus exércitos para seus próprios propósitos. E os europeus foram mobilizados e os ucranianos foram mobilizados. Sabe, é preciso ter vontade de lutar para travar uma guerra. E eles conseguiram criar isso. Os primeiros da branco no qual o escudo e correrão com as armas, were made úteis ao inimigo. É um desenvolvimento muito triste, e temo que a próxima linha de ofensiva possa, na verdade, ser os europeus, nesse cenário, lutando contra a Rússia. Hein, muito obrigado por este brilhante exposé de suas reflexões neste artigo. Qualquer pessoa que quiser encontrá-lo pode acessá-lo gratuitamente na internet. Você pode encontrá-lo na página inicial da Russia in Global Affairs. Ele tem o título Do Pesadelo de Kissinger ao Atolamento Europeu, Divide Impera na Política Estante. Dr. Rain Millerson, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Rain Millerson, thank you very much for your time today. Obrigado por me receber, como sempre. É um prazer falar com você. Tchau. Thank you, Pascal. Tchau. Bye.